Olá, muito obrigado a você que está assistindo e acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Agradecendo você que está sempre com a gente, né? Conferindo as informações sempre do Brasil, informações do mundo, informações aqui de Porangaba e região pelo Jornal OCN, que mistura de tudo um pouco, informação, também bom humor, né? Descontração, opinião, reivindicações, enfim, tem de tudo aqui no nosso Jornal OCN que você começa a conferir nessa quarta-feira, hoje, dia 17 de junho de 2020. Hoje, quarta-feira, nós temos na edição do Jornal OCN de hoje um assunto em especial, que é o resumo da sessão da Câmara ontem em Porangaba. Aliás, uma sessão da Câmara na qual nós trabalhamos aí para que as pessoas assistissem, acompanhassem, porque tinha um assunto muito polêmico em pauta. Eu já vou começar falando rapidinho disso e daqui a pouco eu dou os detalhes para você. Qual era o assunto? Abertura de uma comissão processante a respeito de uma suposta, ou melhor, de um suposto superfaturamento de R$ 56.300 na compra de equipamentos de informática no final de 2017, né, equipamentos que seriam adquiridos para a Secretaria de Educação, né, para a pasta de educação aqui em Porangaba. Os valores, como você já viu nas edições anteriores, na edição anterior do nosso Jornal OCN que nós mostramos aqui na denúncia, os valores denunciados são discrepantes, absurdamente discrepantes, né? Para você ter ideia, teve aí equipamentos praticamente vendidos a quase 100% do valor, né? Quase o dobro. Então, gente, nós falamos que ontem na sessão da Câmara, nós fizemos até um Jornal OCN ontem, terça-feira, para destacar que ontem na sessão da Câmara iria para votação, né, o pedido de abertura dessa comissão. Gente, não foi para votação. Não foi para votação na sessão de ontem. Aí quem assistiu ou quem não assistiu e está assistindo agora o nosso resumo fala: puxa vida, imaginávamos que ia dar em pizza. Pode até dar em pizza, porque vai ter, acredite ou não, recesso agora de julho. Outra vez? Gente, a próxima sessão vai ser só dia 4 de agosto. Dia 4 de agosto, a próxima sessão. Ano, viu? Porque olha só, de fevereiro não tivemos praticamente, nós tivemos o retorno em fevereiro das sessões da Câmara, tivemos algumas sessões aí que aconteceram. Em dezembro, recesso. Dezembro, janeiro, fevereiro. Foi voltar lá no meados de fevereiro as sessões da Câmara. Aí tivemos algumas poucas sessões, pandemia do coronavírus. Não vamos fazer sessão durante a pandemia. Em outras cidades fizeram, né? Não vamos fazer sessão, pronto. Fechou a Câmara por 2 meses para sessões. Aí voltou a semana retrasada. O retorno dos trabalhos na semana retrasada, há 15 dias. Aconteceu a quarta sessão e ontem a quinta sessão. Aí agora vem recesso de julho. Eita, nós, não. Para que recesso em julho? Já ficaram 2 meses parados por causa da pandemia, poxa. Adiante os trabalhos que ficaram acumulados agora. Ou será que a cidade está uma maravilha, está uma beleza? Não ficou nada acumulado, não ficou assunto nenhum pendente, não precisa se apresentar nada, não precisou se apresentar nada nos 2 meses anteriores de paralisação dos serviços da Câmara. Poxa, por que não foi feito o remanejamento, então, do recesso de julho para o período de pandemia? Vamos fazer o remanejamento, então, como foi feito nas férias escolares, só que as férias escolares foram remanejadas
foi remanejado o período de férias para o período de pandemia, para compensar. Mesmo assim, o isolamento e a possibilidade de retorno às aulas, né, estão sendo anuladas por um período maior. Mas o período de férias de julho foi compensado dentro do período de pandemia, do recesso da pandemia. E por que a Câmara não fez isso? Ou por que não faz? Acho que dá tempo de fazer ainda, é só o presidente da Câmara mudar de ideia. Poxa, que absurdo, hein? Então nós temos um assunto importante a ser tratado, muito importante, que pode se esfriar, ou melhor, até se congelar, porque é um assunto quente e importante, mas que pode receber uma bela de uma amenizada devido ao tempo do recesso. Sendo que já tivemos o recesso de janeiro a fevereiro, aí voltou em fevereiro, fez só 3 sessões, trabalhou só um mês, aí em março, dia 26 de março, começou a pandemia, se paralisaram serviços por 2 meses, retornou, fez 2 sessões, ou seja, 15 dias e para de novo. E eu ia fazer o quê? Bom, gente, mas eu quero dizer isso para você. Vou explicar já já o que aconteceu. A comissão irá acontecer. A comissão investigativa ou processante não é uma comissão de inquérito, porque não será aberto inquérito de polícia para investigar. Então não é uma CPI, mas é uma comissão processante de investigação. Então essa comissão irá acontecer, apesar de não ter ido para votação. Já trago essa notícia para você porque as pessoas ficaram assustadas. Ué, o Cubo Notícias e o Wellington falaram que ia para votação hoje, não foi para votação, aí começam até a criticar os vereadores. Por que não fez a votação? Estão querendo enfiar coisa para debaixo do tapete. Não é isso, nesse caso não é. Nesse caso não, né? Mas eu vou explicar para você como é que vai ser e por que foi aceito a abertura da comissão sem a necessidade de votação. É uma coisa que nós ficamos sabendo ontem com a realização da sessão da Câmara, até mesmo os vereadores que proporam e assinaram o requerimento de abertura da comissão ficaram sabendo só depois que deram entrada, porque até o momento todos eles achavam que seria por votação também. Mas eu vou explicar daqui a pouco como que vai ser essa comissão investigativa que vai ter. E tem que se fuder, acabou! E que vai investigar a suposta compra de materiais de informática bem, segundo a denúncia, bem superfaturados. Bom, gente, o resumo, primeiro o resumo e depois a gente chega nesse assunto. Resumo da sessão da Câmara. Foi feita a leitura do ofício 7272/2020, que encaminhou a Receita e Despesas RREO da Saúde e Educação em maio, Receitas e Despesas. O balancete dessas receitas e despesas encontra-se na Câmara de Porangaba. Depois, a leitura do requerimento 20/2020. Requer para a mesa diretora para que seja apresentado o valor para subsídio da próxima legislatura, no valor de 1 salário mínimo para os vereadores. Foi um requerimento de autoria do vereador Bruno Augusto Rosa, já assinado por todos os vereadores. Ou seja, tem tudo para passar esse requerimento que vai reduzir o valor do subsídio dos vereadores, que hoje está em cerca de R$ 2.500, para o valor de um salário mínimo, a partir da próxima legislatura, né, de 2021 até 2023. 2021, 2022, 2023. Correto? E 2024. Até 2024. De 2021 até 2024. Ou seja, a partir da próxima gestão, os próximos vereadores que entrarem irão receber o valor de um salário mínimo se esse requerimento for aprovado, se for elaborado todo o projeto de lei, né? Porque é um requerimento que pede para ser colocado em pauta essa votação ou essa proposta,
apresentando o valor de um salário mínimo para os vereadores. Deverá ser apresentado, como eu disse, é de autoria do vereador Bruno Augusto Rosa. Na palavra, aliás, pedindo a palavra sobre esse requerimento, o vereador João Paulo Urias comentou sobre esse requerimento, disse que é a favor de subsidiar os vereadores no valor de um salário mínimo e que isso acarretaria em demais reajustes também dentro do executivo, poderiam inspirar esses demais reajustes, gerando uma economia aos cofres públicos de pelo menos R$1,5 milhão ao ano. R$1,5 milhão ao ano é muita coisa, porque pense bem, o orçamento total do município de arrecadação é de impostos federais, estaduais, municipais. O que entra de dinheiro nos cofres da prefeitura durante todo um ano, durante o período de um ano, é estimado em aproximadamente R$25 milhões. Ou seja, você gerando uma economia de mais R$1,5 milhão, é muito bom, né? Então, o vereador João Paulo Urias disse isso e até propôs, né, que o executivo faça o mesmo, proponha reajustes em subsídios de secretários, de cargos comissionados em geral, do próprio subsídio do prefeito e do vice-prefeito para a próxima legislatura. O vereador Bruno também comentou sobre o seu requerimento. Ele disse ser favorável, que isso implementaria, inclusive, aumentar os restos a devolver, né? Os restos a devolver que a Câmara reserva todo ano de dinheiro que não gasta, e isso poderia ser implementado com esse requerimento, ajudando assim a gestão pública em gastos mais importantes. O vereador Amaury de Paula Arruda também disse ser favorável ao pagamento de apenas um salário mínimo aos vereadores a partir da próxima gestão, e ele lembrou que o seu irmão foi vereador aqui em Porangaba e que sequer naquela época recebia algum subsídio. Depois foi feita a leitura do requerimento, 21/2020, que requer informações ao prefeito sobre o aterro ao lado da rodoviária. Esse aterro é muito polêmico, hein? Eita obra polêmica! Aliás, a polêmica só se arrasta porque os senhores responsáveis por tal obra até agora não tiveram a competência de apresentar todas as documentações pertinentes para esclarecer as dúvidas que existem entre a população. Ou seja, se tem alguma coisa a esconder, né, é porque aí tem. Então teve o requerimento. Se não responder ao requerimento, faça como fez. Já que agora nós descobrimos que existe um passo mais simples, e eu vou explicar daqui a pouco, abre uma comissão processante para averiguar essa obra. Vamos ver qual vai ser a resposta ao requerimento. O requerimento desse aterro ao lado da rodoviária e às margens do Rio Bonito aqui em Porangaba questiona qual é o número do processo, né, e a data da aprovação para essa obra, para a realização dessa obra, qual é o número do alvará para essa obra, qual a metragem da obra e o número do RRA. Esse requerimento foi assinado por todos os vereadores. Se não for respondido, se não forem apresentados, aí se encher linguiça também na hora de responder, aí abre uma comissão processante para averiguar isso também. Porque é simples abrir uma comissão processante. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre essa comissão aí do prefeito, sobre o suposto superfaturamento. Depois tivemos o requerimento 23/2020, de autoria do vereador João Paulo Urias. Aliás, eu vou ter que ler o requerimento aqui porque é extenso, não deu tempo de anotar um resumo não. Então eu tive que pegar o requerimento, né? O requerimento diz que, considerando a questão da coleta de lixo, considerando o estado em que a Covid-19 nos coloca, considerando a distribuição de remédios na farmácia pública, considerando que a fiscalização é um grande aliado em momentos de enfrentamento de crises,
considerando o programa de distribuição de alimentos proposto pela Prefeitura Municipal, é que se indaga: 1. A coleta de lixo nos bairros rurais tem sido realizada regularmente? O cronograma proposto pelo próprio Poder Executivo Municipal tem sido cumprido de forma ou conforme o estabelecido? 2. Recentemente foi noticiado algumas alterações na coleta devido a feriados e pontos facultativos. Porém, gostaria de esclarecer que se havia possibilidade de a coleta continuar sendo realizada, mesmo que por outros servidores e mesmo que em escala diferenciada? Questiona. 3. Compõe esse requerimento imagens do bairro dos Mirandas, trazendo luz sobre o que abordamos até o momento. 4. Protocolo de saúde estabelecido para o combate do coronavírus tem sido cumprido conforme o determinado? 5. Quantos testes de coronavírus o nosso município realizou até o momento da aprovação deste? 6. Quantos testes de coronavírus temos disponíveis? Destes, quantos foram oriundos com recursos próprios, quantos vieram do governo estadual e quantos do governo federal? 7. A Prefeitura é contrária a pagar insalubres aos profissionais da linha de frente ao combate do coronavírus, mas é favorável em manter em cargo, em comissão, para que mais tempo na sua casa do que em servindo ao município e ainda remunera por isso. Ante o exposto, não há nenhuma possibilidade de bonificar os profissionais que doam suas vidas para que a nossa continue dentro da maior normalidade possível? 8. O estoque da farmácia popular tem se mantido em condições de pleno atendimento ou existem medicamentos que têm faltado para atender a população? 9. Em relação à medicação Depaquene, ácido valplórico de 250 miligramas em específico, é possível afirmarmos que seu estoque tem se mantido regular? Se não, quando for possível que os moradores que o necessitam possa voltar a adquiri-los na farmácia do município? 10. Existe algum protocolo ou algo que o valha onde os médicos que atendem no município tenham conhecimento do estoque da farmácia municipal? 11. Quem é o responsável pelo departamento de fiscalização do município? 12. Quantos fiscais ativos o município dispõe em seu quadro de servidores? 13. Quais orientações foram dadas aos fiscais municipais quanto ao combate do coronavírus? 14. Existe algum dado estatístico em relação à quantidade de visitas realizadas pelos fiscais? Quantas notificações foram realizadas? Quantas autuações foram aferidas neste período? 15. É de praxe deste governo, quando o munícipe realiza uma denúncia, o denunciado ser informado sobre quem fez a denúncia? Existe a prática da denúncia anônima? 16. Quantos munícipes já foram assistidos através do Poder Executivo Municipal ou Secretaria da Assistência Social? 17. Como está a distribuição do auxílio merenda municipal? Já foi iniciado? 18. Como se deu o mapeamento das famílias? Quantas famílias serão assistidas? 19. A compra será fracionada segundo consta a praxe da gestão? 20. Com o decreto de flexibilização das atividades econômicas e a manutenção das aulas suspensas, na opinião do Poder Executivo Municipal, como os pais devem agir em relação a quem precisa trabalhar, mas que infelizmente não tem com quem possam deixar seus filhos ou seus pequenos? Questiona esse requerimento. É um requerimento com diversos questionamentos, a Prefeitura terá que responder boa parte deles, né? Esperamos também, assim como o vereador João Paulo Urias, autor do requerimento, disse, que a Prefeitura se esforce para responder, até porque tem secretário de gabinete, que é uma de suas atribuições da Secretaria de Gabinete, não só ficar sentado com a bunda na cadeira dentro do gabinete. Preguiça. Mas, porque muita gente pensa assim, né? Sou secretário de gabinete, eu fico aqui no gabinete. Não, a atribuição do secretário de gabinete é justamente correr atrás dos secretários e através de ofícios aos secretários, encaminhar as indagações pertinentes para que os secretários respondam essas indagações, encaminhem para a Prefeitura essas respostas e depois essas respostas são anexadas
é porque às vezes a gente precisa ensinar a secretária de gabinete como é que faz, porque ela está há pouco tempo lá, acho que ainda ela não sabe como é que faz, né? Então você envia os ofícios aos secretários, eles enviam as respostas pertinentes a esses ofícios e se anexa a resposta do requerimento e envia para a Câmara. É assim que faz, tá, secretária? É mais complicado do que escrever para o vereador. Procure a secretaria. Nós sabemos que é mais complicado, mas a secretária ganha 5 mil reais para isso, não é verdade? Então, 5 mil reais por mês. E durante o período de pandemia em que a prefeitura ficou fechada, muitos ficaram em casa, né, e ganhando a mesma quantia. Enquanto isso, né, os enfermeiros e os profissionais de saúde que poderiam estar recebendo a insalubridade de grau máximo durante a pandemia, não tiveram porque o executivo recorreu da decisão de pagar. E o pior de tudo, né? O pior do executivo ter recorrido, mais grave do que isso, é a justiça dar provimento a uma coisa dessas, né? Mas a justiça dá, juiz, desembargador, promotor, tá tudo lá sentadão em casa, tranquilão. Bom, na palavra que foi pedida após a leitura do requerimento, para discutir o requerimento, o vereador Bruno Augusto Rosa disse que estas são várias informações que a população realmente precisam saber, precisam de resposta, mas questionou o item 10. O item 10 qual que seria? Vamos ver aqui, item 10, se existe algum protocolo ou algo que o valha, onde os médicos que atendem no município tenham conhecimento do estoque da farmácia. O vereador Bruno questionou esse item 10. Ele falou que os médicos e profissionais, ele como dentista inclusive, recebem uma lista com todos os medicamentos, um inventário, podemos dizer assim, com todos os medicamentos contidos naquele dia ou naquela semana ali dentro da farmácia municipal. Mas que existem protocolos médicos onde são indicados remédios que não pertencem à lista de medicamentos, né, que são adquiridos pelas farmácias municipais, mas que o paciente pode procurar a assistência social caso ele não tenha recursos em adquirir aquele remédio que não pertence à lista de medicamentos de distribuição gratuita em farmácias. O João Paulo Urias, por sua vez, em uma réplica na discussão sobre esse requerimento, agradeceu o vereador Bruno pela explicação e por ser favorável ao requerimento. Questionou sobre a indicação de medicamentos parecidos e se o médico tem essas especificações. Questionou se a prefeitura vai responder dizendo que é preciso ir atrás de secretários, como nós dissemos agora há pouco. O requerimento foi aprovado por unanimidade, tá, gente? Requerimento 24/2020 requer a prorrogação em mais 90 dias da comissão especial para elaborar o novo regimento interno da Câmara. É o regimento interno da Câmara que já está sendo estudado através do Departamento Jurídico e dos vereadores para ser reformulado, para ter atualizações, né? É um requerimento com mais de 30 anos, né, que já merece aí atualizações. Então essa comissão especial terá aí mais 90 dias para estudar o assunto. João Paulo Urias disse que é favorável, né, a essa prorrogação, porque esse novo regimento interno da Câmara, nova lei orgânica também, tudo requer ser feito sem afobação. Uno disse que os trabalhos da comissão começaram, mas ficou suspenso devido à paralisação dos trabalhos pela pandemia e que a comissão fez a primeira reunião essa semana. O que mais nós temos aqui? Requerimento 25. O requerimento 24 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 25/2020 também requerendo informações à Prefeitura. Este foi de autoria do vereador Eduardo Bertin. Requer informações sobre a construção de uma nova ponte no bairro do Brechó, na estrada que liga Porangaba a Pereiras via terra, tendo em vista que existe muito trânsito de caminhões, inclusive de ônibus escolares por esse trecho. Requerimento do Eduardo Bertin, também aprovado por unanimidade. Foi dele também o requerimento 26/2020, se há estudos para a construção de um novo cemitério municipal ou
a ampliação do atual cemitério de Porangaba. Requerimento também foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi feita a leitura do veto ao projeto de lei 08/2020, bem como o parecer da Comissão de Justiça, redação, juntamente com o decreto legislativo, que rejeita o veto do prefeito ao projeto de lei 08/2020. Qual projeto de lei é esse, Wellington? Não estou lembrado. Também ficou a sessão da Câmara paralisada por 2 meses, por culpa da pandemia do coronavírus. Eu acho que dava para fazer as sessões, né? Mas, enfim. Esse projeto de lei é um projeto de lei que dispõe sobre a instalação dos eliminadores de ar nos cavaletes de água dos usuários da Sabesp. Né? São os eliminadores de ar que a Sabesp podem colocar nos cavaletes ali de água da pessoa, do usuário de água da Sabesp. Bom, o prefeito de Porangaba vetou, como você sabe. A Sabesp, pela primeira vez, se manifestou a respeito de alguma coisa. A Sabesp, a regional de Sabesp lá de Botucatu, se manifestou a respeito disso, falando que não, porque já tem um processo de eliminação de ar, enfim. E o prefeito vetou. Sob quais alegações? Vetou porque alega ser contrário ao interesse público, porque obriga a concessionária a fazer a instalação do equipamento, causa custos à Sabesp, que não consta do convênio entre a Prefeitura e a Sabesp, a instalação deste equipamento, que o Inmetro não reconhece a eficácia e que causa queda na pressão da água. Também que a lei não trará nenhum benefício aos munícipes e afronta o interesse público. São as alegações da Prefeitura para vetar. Todas essas alegações foram abaixo diante das análises das comissões permanentes da Casa, que rejeitaram o veto e essas argumentações do prefeito, derrubaram todas essas argumentações feitas pelo Executivo, e, portanto, o projeto de lei teve o veto derrubado e deverá ser implementado no nosso município. Até porque, segundo as comissões e segundo os próprios vereadores, né, em primeiro lugar, veto do prefeito alega ser contrário ao interesse público. Não é contrário ao interesse público porque a instalação do equipamento, do eliminador de ar na residência, no cavalete ali da residência do usuário, é facultativo. Quem quer, pede para a Sabesp para instalar. Quem não quer, não pede. Causa custos a Sabesp? Não. No projeto de lei também trata que quem requerer o equipamento pagará por ele e pela instalação. Que obriga a concessionária a instalar o equipamento. Não obriga, como nós acabamos de falar, é facultativo. Eu não sei, eu acho que o prefeito ou o departamento jurídico dele não leu o projeto de lei, ou se leu, não entendeu absolutamente nada. Que não consta do convênio, do contrato entre a Prefeitura e a Sabesp, que não consta a instalação deste equipamento. É muito simples, é só fazer um aditivo nesse contrato e colocar, né? Que o Inmetro não reconhece a eficácia, porém também não há argumentação do Inmetro dizendo que é ineficaz. Que causa queda na pressão da água, mas aí cabe ao usuário decidir se vai colocar ou não o equipamento, se ele vai querer perder um pouco de pressão na água ou não. Que a lei não trará nenhum benefício aos munícipes e afronta o interesse público. Foi feita alguma pesquisa para consultar o interesse público a respeito disso? Bom, então tá lá, o vereador Uno comentou sobre a derrubada do veto, disse que o projeto de lei foi feito por vereadores eleitos pelo povo, portanto que o projeto de lei é de interesse popular, ao contrário do que o prefeito alegou para vetar esse projeto de lei. Uno disse que o prefeito teve cerca de 2.400 votos e que os 9 vereadores da Câmara, autores ou votantes deste projeto de lei, tiveram
4.192 votos, ou seja, os vereadores foram eleitos pela maioria para elaborar as leis e o prefeito, com a metade dos votos, compete a ele administrar e implementar as leis. Que o projeto de lei não vai acarretar custo à Sabesp, o consumidor requer o equipamento e paga por ele, que o Inmetro não diz que o equipamento prejudica a distribuição de água, que é facultativo ao cidadão ter ou não o equipamento. O vereador Bruno também comentou, disse que é favorável, disse que seria favorável ao parecer desfavorável ao veto, disse que existem distribuidoras de energia elétrica, inclusive, que por retaliação estão processando empresas que elaboram projetos de armazenamento de energia solar, que é gratuito. Disse que a Sabesp se preocupa com esse tipo de equipamento, pois pode impactar financeiramente o lucro da empresa, mas esquecem de beneficiar os seus usuários. João Paulo Urias, autor do projeto de lei, ele disse que sobre a energia solar, algumas empresas querem cobrar da captação para a transmissão. Faz a captação, aí você pega a energia solar, envia, transmite para uma retransmissora, para um armazenamento. Aí você transmite para um local onde é feito o armazenamento, porque não é feito em casa, é feito numa transmissora. Aí você faz essa transmissão por armazenamento, essa energia solar captada durante o dia fica lá armazenada e durante a noite ou durante o período de maior uso, essa energia volta do local onde está armazenado, que é um local da empresa, da distribuidora, e vai para a sua casa, retorna para a sua casa. E diz que nesse interim, nesse trajeto de transmissão da energia, é que estão querendo fazer a cobrança. Mas a energia solar é gratuita, Mas eles querem pelo trabalho de transmitir. É uma coisa, A impopular a lei. Pode. Infelizmente. O João Paulo Urias disse também que a prefeitura pode fazer um aditivo no contrato, se for necessário, e que na prática a Sabesp é quem é a competente para instalar equipamentos aprovados pelo Inmetro, que cabe ao usuário fazer a escolha pela instalação e solicitar a Sabesp. Depois teve a votação do parecer 06/2020, parecer desfavorável ao veto, derrubando o veto do prefeito. A votação foi nominal e todos votaram pelo parecer que derrubava o veto, ou seja, teremos aí o projeto de lei que permite a quem tem água da Sabesp pedir, solicitar ou não, é da escolha do cidadão, do usuário, colocar ou não ali o equipamento para eliminar ar na torneira. Tá? Então, você pede, terá que pagar por isso, porque a Sabesp, coitadinha, é muito pobre, não pode receber prejuízo, arrecada muito pouco de todos nós, então você vai ter que pagar pelo equipamento para não dar prejuízo para a Sabesp, pobrezinha, coitadinha. Gente, palavra livre. Começou com a palavra do vereador Eduardo Bertin. Ele disse que sempre gostou das coisas transparentes e que, infelizmente, muitos dos requerimentos foram, dos seus requerimentos, que ele fez, ele disse que muitos de seus requerimentos não foram respondidos ou mal respondidos foram. Ele disse que fez muitos requerimentos e que recebeu respostas muito evasivas e que ele gosta de transparência, gostaria de ter respostas mais concretas. Disse que apresentou 2 requerimentos, que espera a resposta objetiva por eles, como nós falamos agora há pouco, o requerimento da ponte ali no bairro do Brechó. Ele falou que requereu para dar satisfações ao povo ali do bairro do Brechó sobre a ponte local e disse que requereu sobre o cemitério, pois até áreas próximas ali dos corredores, onde havia corredor ali no cemitério, a passagem, os corredores de passagem, até áreas próximas de corredores já estão sendo ocupadas por novas covas. Eduardo Bertin disse que graças a Deus que Porangaba não está sendo tão afetada pela pandemia, pois se o número de mortes disparasse em Porangaba em decorrência das mortes pelo Covid-19, graças a Deus até agora Porangaba não teve nenhuma, e se Deus quiser não terá,
Ele disse que se tivesse um número de mortes por causa do Covid-19 muito grande, o cemitério não comportaria. Considera que há um desrespeito, pois já está havendo invasão de terrenos já adquiridos no cemitério por outras pessoas. Disse que os vereadores estão tentando cumprir, todos eles estão tentando cumprir suas tarefas, apesar de algumas críticas. Agradeceu o secretário de Obras Jardelino por ter um pedido e um atendimento bem feito por parte do secretário de Obras. Ele disse que solicitou um serviço ali de transporte de água a um local, a um determinado bairro aqui em Porangaba, que foi prontamente atendido e aceito a sua solicitação pelo secretário de Obras Jardelino Queiroz. Na sequência, falou o vereador João Paulo Urias. Ele falou sobre o requerimento do pedido de redução do salário dos vereadores para a próxima legislatura. Disse que dá para economizar, segundo os cálculos dele, cerca de R$ 1,5 milhão de reais em um ano, reduzindo os salários dos dois poderes e reduzindo também números de secretarias. Questionou por que o executivo não realiza uma proposta com redução de salários. Falou sobre o que disse o vereador Eduardo Bertin, falou sobre a construção do novo velório municipal que fica bem próximo ali ao cemitério municipal. Disse que esse velório municipal está sendo construído a pouquíssimos metros do acostamento da rodovia. Disse que a obra ali está estranha, realmente está sendo feito muito perto das margens da rodovia. Sei não, mas enfim, né? Tinha que ter uma área de estacionamento, não sei, vamos ver como é que vai ficar aquilo lá, né, gente? Falou sobre a denúncia do suposto superfaturamento de R$ 56.300, R$ 56,3 mil sobre a compra de equipamentos de informática para a educação. Ele disse que o prefeito realiza mega compras para se enquadrar nos gastos da educação quando não emprega os recursos suficientes para a pasta naquele ano. E que essas compras geralmente acarretam em erros, né? Falou sobre a denúncia que a empresa vende desde lanches até projetores e computadores, que ao se consultar o endereço da empresa, se espera que seja uma empresa grande, com uma grande variedade de produtos. Quando você fala de uma empresa que vende de tudo, você imagina a loja ali do velho careca lá. Da Havan, né? Por exemplo, a Havan. Olha, tô fazendo propaganda de graça aqui pro velho da Havan. Mas a Havan é um estilo de loja que tem basicamente a descrição dessas empresas onde foram adquiridos esses produtos. Vende de tudo. Agora na pandemia até colocou alimento para vender para poder abrir a loja. Mas vende de tudo. Tem umas coisas xing-ling lá que cobra caro pra cacete. Na 25 de março você encontra bem mais barato e bem melhor, né? Nem tudo é uma maravilha na Havan, vamos falar a verdade. Gente, mas vende de tudo. Então você pega as lojas da Havan, você vai em qualquer loja da Havan, é uma baita de uma loja. Então você espera ver uma baita de uma loja, uma baita de uma estrutura. As empresas em questão têm praticamente a mesma descrição, vende de tudo. E quando você vai checar os endereços, meu amigo, é uma portinha de ferro baixada. Portinha de bar, com todo respeito aos bares. E eu tô com uma saudade de ir num barzinho, inclusive. Né? Mas é assim, gente. É de se desconfiar. Você pega uma mega de uma estrutura, uma empresa que promete vender de tudo, você espera uma estrutura para vender isso. Aí você chega no local, vai pesquisar o local, não tem. Não dá para colocar, sei lá, 20 engradados de cerveja ou de refrigerante, sei lá o que você quer, dentro do local. Não dá para colocar, né, 60 recipientes de 20 litros de água. Então é estranho. A denúncia apresenta todas essas incongruências, essas coisas misteriosas. Então por isso que se faz necessário essa comissão. Vou falar já sobre ela. Então ele falou sobre a denúncia, falou que essas empresas que se descrevem como tão grandes, como vendedoras de tantos itens, estão instaladas numa porta de bar. Palavras do vereador João Paulo Urias. Ele disse também que a comissão irá apurar e que o requerimento que trata a sua abertura
já se deu por aprovado, pois foi assinado por 3 vereadores, e que ele notou até certa estranheza por não ter ido para a votação. Será que eu falo agora? Não, eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu fazer o resumo aqui, porque eu quero tratar a comissão já já. A comissão só será retomada em agosto, depois do recesso de julho, como eu falei agora há pouco, que o assunto pode congelar até lá. Que demais vereadores que quiserem assinar o requerimento da CPI ou da comissão processante podem fazê-lo. Eduardo Bertin pediu a palavra, disse que assinou por ser uma pessoa que gosta de transparência. Vamos averiguar, disse Eduardo Bertin. Daqui a pouco eu vou falar também sobre a assinatura do Eduardo Bertin. Vou pegar só sobre essa comissão para explicar melhor. João Paulo Urias falou que com a retomada parcial das atividades, os pais estão se questionando onde vamos deixar nossos filhos, pois muitos voltaram a trabalhar. João Paulo Urias disse que seu pai, o senhor Norival da Silva, o Norival Luabella, ele, o senhor de 63 anos que está com coronavírus aqui em Porangaba, que está em isolamento social e domiciliar em sua casa. Ele disse, inclusive, que o Luabella, seu pai, disse que descobriu a doença ao fazer um exame antes de retornar às suas atividades. Descobriu por acaso, foi fazer um exame, foi voltar ao trabalho, foi fazer um exame, um check-up, fez o exame, cismou, quis fazer o teste e por acaso identificou a doença. Não estava sentindo nenhum sintoma, absolutamente nada. Disse que sua mãe fez 2 testes, João Paulo Urias disse que ele e sua esposa também fizeram os testes, todos deram negativo. O problema é o coronavírus nas pessoas assintomáticas, né? Porque a pessoa está sem sintomas, mas ela é transmissora. Grande parte da propagação da doença se deu por causa dos assintomáticos, porque a pessoa, quando sente o sintoma, desconfia, faz o exame, imediatamente entra em isolamento social. O assintomático, por não saber que está, continua vivendo a sua vida numa boa. Esse é o grande problema. Bom, o vereador Uno, mas não foi o caso do Norival Luabella, deixa bem claro que ele foi fazer o exame, né, e identificou precocemente, né. O vereador Uno parabenizou todos pela aprovação dos requerimentos, disse que na sessão de ontem todos os vereadores se voltaram a atender às demandas populares. Disse, ano de eleição muda, né, a perspectiva dos vereadores. E é porque é mesmo. E é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo. Disse que já foi cobrado por coisas que ele próprio requereu, mas que, infelizmente, os requerimentos não foram aprovados pela maioria da casa. E ele disse que recebeu cobranças por isso. O vereador Uno disse ser favorável a ter uma grande redução de subsídio aos funcionários comissionados, pois os comissionados ganham muito mais em comparação com os concursados. E ganham muito mais. A discrepância de valores de salário é um absurdo. Uno disse que é favorável ao requerimento sobre o cemitério municipal, pois, inclusive, o seu pai teria sido sepultado, segundo o próprio Uno falou, num local onde era corredor. Uno disse que um dia o mundo precisará rever a maneira de sepultar os seus mortos. Falou que a prefeitura tem que parar de responder que é preciso procurar as secretarias. O vereador Uno também falou sobre isso. Sobre a comissão investigativa, falou que foram 4 vereadores a assinar e que o setor jurídico da Câmara disse que não é necessário passar pelo plenário a abertura, bastava a assinatura de 3 vereadores. Falou que a prefeitura não responde, falou que se a prefeitura não responde requerimentos, agora basta abrir uma comissão investigativa porque é mais prático, né? Bom, o vereador Uno também falou que nós noticiamos aqui que eram 3 vereadores que assinaram e que na verdade foram 4 a assinar. Foram 4 vereadores que assinaram. Bom, assinou
antes de protocolar, mas porém antes da escrita da matéria, vereador Uno. Então, o dom da vidência ainda nós não temos, infelizmente. Não, mas alguma coisa a gente prevê e acerta. Vereador Robertinho foi o último a falar e ele disse que a Câmara está tentando economizar o máximo possível e que os funcionários da Câmara já disseram abrir mão do reajuste salarial anual devido à pandemia do Covid-19. Mas também, né, trabalharam tão pouco neste ano. Bom, gente, agora eu vou falar sobre a comissão investigativa. Vai ter comissão investigando o prefeito sobre o suposto superfaturamento? Wellington, nós assistimos a sessão ontem, inclusive parabéns à Câmara que mudou o sistema de transmissão ao vivo pela internet, agora conseguiu fazer pelo sistema de transmissão de vídeo pelo Facebook, que inclusive tem ali o display colocado no site da Câmara também, né? Pegando do Facebook, a transmissão melhorou bastante em qualidade de imagem, em cobertura, porque através do Facebook fica mais fácil das pessoas assistirem. Só o áudio que no começo ali ficou um delay, ficou repetindo, né? Mas ficou um delay, mas é detalhe, mas ficou muito boa a transmissão. Parabéns aos responsáveis, ao meu amigo Adriano Vieiga, que é o responsável pelo sistema de mídias e de publicidade, de comunicação lá da Câmara, ao Donato e a todos lá da Câmara que fizeram essa adequação, que ficou muito boa nesse novo sistema de transmissão da sessão da Câmara, que vai abranger mais pessoas, que vai cobrir, vai chegar a mais pessoas através das redes sociais. Lá no site estava muito escondidinho e era um sistema de vídeo através de Flash Player, que em breve, parece que até o final de 2020, alguns dispositivos vão retirar esse sistema de Flash Player, né, das plataformas. Então ficou muito bacana. Agora, a gente assistiu, acompanhou e não viu a votação, a bendita votação da abertura de comissão que você falou, Elton. Não vai ter comissão, vai dar em pizza. Não. Talvez esfrie bastante o assunto por causa dessa paralisação de novo, desse recesso de julho. Mas a comissão já vai ser instaurada, meu amigo e minha amiga. Na realidade, foi protocolada e a partir do momento do protocolo, com a assinatura de 1/3 dos vereadores apenas, já é aceito. Ou seja, 1/3 de 9, 3. Assinaram 4. Nós não colocamos na nossa matéria, nem no vídeo do jornal de ontem, que o Eduardo Bertin tinha assinado, porque até o momento ele não tinha assinado. Ele assinou instantes antes de fazer o protocolo desse requerimento. Ou seja, não tinha como a gente prever que ele iria assinar. Mas assinaram, portanto, 4 vereadores a essa abertura de comissão especial. São eles João Paulo Urias, Amaury de Paula Arruda, o Amaury da Serrinha, Darcy Soares Almeida Júnior, o Uno e o Eduardo Bertin. Os 4 assinaram, tá bom? Não é necessário ir para votação, então, Wellington? Olha, vamos ver aqui. Regimento interno da Câmara diz o seguinte, no artigo 28, sobre as comissões especiais. Artigo 28. As comissões especiais destinadas a proceder a estudos de assuntos de especial interesse do Legislativo terão sua finalidade específica na resolução que as constituir, a qual indicará também o prazo para apresentar o relatório de seus trabalhos. Artigo 29. A comissão poderá constituir comissões especiais de inquérito com a finalidade de apurar irregularidades, administrativas. Repetindo, artigo 29. A Câmara poderá constituir comissões especiais de inquérito com a finalidade de apurar irregularidades administrativas do Executivo, da administração indireta e da própria Câmara. Parágrafo único. As denúncias sobre irregularidades e a indicação das provas deverão constar do requerimento que solicitar a constituição da comissão de inquérito. Aí vem aqui no artigo 30, essa parte que é a parte que nenhum de nós sabíamos, né? Infelizmente. Por isso que nós achávamos que ia para votação, mas não. O artigo 30 do próprio regimento interno da Câmara
amparado na Constituição brasileira, diz o seguinte, que as comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, serão criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3 de seus membros. 1/3 de 9, 3. 4 vereadores assinaram, ou seja, mais de 1/3. Ou seja, comissão especial, quando requerida por 1/3, já é aberta, né? Repetindo então, a comissão ou as comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, serão criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3 dos seus membros para apuração de fatos determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Ou seja, a comissão fará toda a investigação e no colhimento das provas dessa investigação, deste, podemos dizer assim, inquérito interno da Câmara, será remanejado ao Ministério Público, que deverá tomar as providências. Depois nós temos aqui o artigo 31, que também trata de comissão de inquérito. Artigo 31. A comissão de inquérito poderá examinar documentos municipais, ouvir testemunhas e solicitar através do presidente da Câmara as informações necessárias ao prefeito ou a dirigentes de entidades administrativas indireta. Parágrafo 1º, mediante o inciso 1º, né? Mediante relatório da comissão, o plenário decidirá sobre as providências cabíveis no âmbito político-administrativo, através de decreto legislativo aprovado pela maioria absoluta dos vereadores presentes. Parágrafo 2º, deliberará ainda o plenário sobre a conveniência do envio de cópias de peças do inquérito à Justiça, visando a aplicação de sanções civis ou penais aos responsáveis pelos atos objeto de investigação. Artigo 32. A Câmara constituirá comissão especial processante a fim de apurar a prática de infração política administrativa de vereador. Artigo 33. As comissões especiais de representação serão constituídas para representar a Câmara em atos externos de caráter cívico ou cultural dentro ou fora do território do município. Depois nós temos aqui, gente, a seção 2 da formação das comissões e suas modalidades. É bem extenso. Nós temos bastante coisa sobre que possa prever como vai ser mais ou menos o andamento disso no próprio regimento interno da Câmara. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte: vai haver a comissão investigativa, porque não precisou da votação, sendo que o requerimento foi feito por 1/3 dos membros da Casa. Aliás, mais de 1/3, porque, como eu disse, são 4 vereadores: Amaury, de Paula Arruda, Darcy Soares Almeida Júnior, João Paulo Urias e Eduardo Bertin, que assinaram o requerimento protocolado na Câmara. Sendo assim, imediatamente se dá por aceito o pedido de constituição de comissão especial. Comissão especial esta que deve ser feita por vereadores eleitos através de um processo de votação, né? Vai ser feito um processo de votação para saber quem serão os membros, relator, presidente, né? Vice-presidente da comissão, enfim, quem serão os membros dessa comissão. Tudo deverá ser votado pela Câmara, escolhendo quem serão os vereadores responsáveis pelo andamento dessa investigação. Ou seja, gente, teremos uma comissão processante investigativa na Câmara de Porangaba. Eu não me lembro disso ter acontecido nesse período em que nós acompanhamos a política aqui em Porangaba. Vamos aguardar, né, gente? Vamos aguardar e ver o que vai dar. Esse foi o resumo da sessão da Câmara de ontem. Eu quero finalizar rapidinho o nosso jornal ACN, porque até hoje falamos bastante sobre política,
falamos bastante sobre sessão da Câmara, mas eu tenho que reforçar para você o convite da PAI, que é muito importante. É um período em que a própria PAI aqui de Porangaba deixou de fazer alguns eventos em decorrência da pandemia do coronavírus, e por conta disso, com a realização dessa feijoada do bem, que vai acontecer dia 28 de junho, a PAI poderá ter assim a sua oportunidade de fazer um bom trabalho, um trabalho gostoso, que é servir uma coisa gostosa para a população, e também ter o caráter de receber a ajuda da população com esse trabalho. Quarta feijoada do bem, dia 28 de junho, a partir das 11h30 da manhã. Você pode ficar tranquilo porque você pode receber a sua feijoada, a porção completa, feijoada com todos os acompanhamentos. R$ 25,00 você recebe na sua casa, né? Se você quer ir até a PAI, você não vai poder ficar lá, saborear a feijoada lá numa mesa, ali no salão da PAI, naquele gostoso salão de eventos da PAI, porque não é permitido ainda aglomeração. Eventos com aglomeração ainda não são permitidos. Mas você pode ir até lá, na rua João Batista Mendes 382, no Jardim Bela Vista, e retirar, é o famoso drive-thru, você retira a sua feijoada lá também. Para você que já quer fazer a sua encomenda, levam até a sua casa, tá bom? Ligue, ligue ou mande um WhatsApp para esse número aí, é o 15 99734 8370. A entrega é gratuita aqui dentro da cidade. Talvez tenha alguma taxinha para entregar, né, em bairros rurais aqui do nosso município. Talvez tenha alguma taxinha para entregar na zona rural, né, mas é pouquinha coisa, né, e aqui dentro da cidade, no perímetro urbano, a entrega é gratuita, ok? Você pode mandar o seu WhatsApp, pode ir lá e pegar. A PAI, mais do que nunca, está precisando da sua ajuda. É um período de crise, é um período em que precisou deixar de fazer alguns eventos, e essa é a oportunidade de você saborear uma coisa gostosa e ajudar a PAI do nosso município. Boa quarta-feira, bom meio de semana para você, fique com Deus e até a próxima edição do nosso Jornal ACM.